Se ensaiar, dá para tocar na banda, né? Não dá não, Igor? Só faltam uns ensaiozinhos aí. Meus amados irmãos, graças a Deus, pela vida do diácono Wellington, da sua família, da sua casa, pelo resumo que foi feito da nossa lição, nós estamos encerrando o nosso trimestre. E graças a Deus pela vida dos alunos da nossa escola dominical. 13ª lição, fechando o estudo do livro de Esther. Mas essa lição trabalhou 2 livros e 2 mulheres, 2 personalidades relevantes para que nós possamos entender o agir de Deus na vida das mulheres. Porque nós sabemos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não trata desigualmente, do ponto de vista de hierarquia, a mulher e o homem. Todos são iguais diante do Senhor. Exercem papéis diferentes. Tem funções diferentes, atributos diferentes, mas para Deus não há nenhuma distinção. Nós começamos estudando o livro de Ruth, né? Aquela mulher que demonstrou um imenso amor pela sua sogra, abriu mão, abdicou da sua casa, da sua parentela, da sua terra, para servir a sua sogra, e em compensação Deus a abençoou poderosamente, dando-lhe um futuro brilhante, fazendo com que ela pudesse encontrar um homem que a sustentasse e mudasse a sua história. E agora nós estamos encerrando o livro da rainha Esther, uma mulher de relevância, de tal importância e envergadura, que ela consta, diz o próprio livro de Esther, no capítulo 10, no livro das crônicas do Império Medo-Persa. Não é pouca coisa não. Um dos maiores impérios da antiguidade foi o Império Medo-Persa, e ela faz parte, juntamente com Mardoqueu, dessa história. Está lá no livro das crônicas do Império Persa. E a conclusão, o encerramento, é sobre como Deus resolve aquela demanda. Mas antes de nós falarmos sobre isso, é importante destacar que na próxima semana estaremos com uma nova lição para estudar. Irmão Leandro já trouxe, tá, irmão Leandro? Já está ali, irmã Joca, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quem vai comentar a lição é o pastor Elinaldo Renovato, um homem de Deus, nosso amigo também, assim como foi o escritor da lição desse trimestre. E nós temos aqui 13 abordagens sobre as promessas de Deus. Então, continue participando. Deus é um Deus de promessa, processo e princípio. Gravou aí? Deus é um Deus de promessa, processo e de princípio. E nós vamos aprender isso aí ao longo do próximo trimestre. No finalzinho, como nós estamos tentando aqui criar um hábito, vamos premiar os alunos mais assíduos da nossa escola dominical, tá bom? Vamos então ao tema de hoje, que está nos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Esther, a portadora das boas novas. Pois bem, a verdade prática diz que o Senhor é poderoso para mudar histórias, para reverter caminhos, não é? Aquilo que era um sinal de morte acaba sendo uma grande e poderosa vitória para o povo de Deus, a tal ponto que até hoje essa história é lembrada na cultura dos hebreus. Eles anualmente celebram uma festa em função daquilo que nós vamos aprender, ou já começamos a aprender com o diácono Wellington, né, do livramento que Deus deu, da mudança que houve. A primeira história que tem aqui é sobre o decreto do rei. Os irmãos lembram que nas lições anteriores nós aprendemos que o rei Assuero decretou a morte dos judeus. Mas essa morte como é que devia acontecer? Quem quisesse. Os inimigos dos judeus tinham salvo-conduto para destruir os judeus e estes não podiam revidar. Era o decreto inicial que Ramã tinha conseguido seduzir Assuero a publicar. Aquilo foi divulgado pelas 127 províncias e a iminência era da destruição total dos judeus, inclusive do próprio Mardoqueu e da rainha Esther. Ok? Só que a virada aconteceu, nós estudamos isso na semana passada. Ramã morreu na própria forca que ele construiu, uma forca de
25 metros de altura. A gente até brincou aqui que era mais alto do que a caixa d'água aqui da cidade de Valente. Pois bem, agora a Esté, gozando do favor de Assuero, continua aqui conversando com ele. Aí nós entramos no capítulo 8, né? Os versículos 1, 2 e 3, embora não estejam na lição, são importantes. São importantes. O que é que diz aí? Versículos 1, 2 e 3 do capítulo 8. Quem é que está no telão hoje? É meu amigo Caio. Saudade do senhor, meu amigo Caio. Deus lhe abençoe. Bota aí, Caio. Esté 1 e 8. 8 e 1. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esté o nomeou para administrar os bens de Ramã. Mas Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Ramã, o agagita contra os judeus. Olha que esse texto é muito importante. Parece a conclusão de um enredo, né? De uma trama, né? De uma novela que se desenvolveu aí ao longo dos capítulos. E agora é a conclusão, desfecho. Eu que dei aula de redação durante 17 anos, isso é um texto narrativo, né? Conta-se uma história, você apresenta os personagens, o ambiente, depois cria um clímax, né? A coisa vai para uma situação muito grave, e no final você desenvolve ali com desfecho, né? Mostrando que tudo foi resolvido. É aqui o desfecho, né? O rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu, foi revelado agora um segredo familiar, né? Olha, rei, esse aqui é meu parente. E o rei disse: eu não sabia, que coisa maravilhosa, esse homem, né? Tão gentil, tão inteligente, de um bom caráter, é seu parente, que bênção. Olha, faz o seguinte agora, eu vou abençoar seu parente. Agora, eu imagino como Esté caiu nas graças do rei, né? O nível de personalidade e de inteligência emocional que a rainha Esté conseguiu desenvolver naquele relacionamento. Porque o segredo da bênção na vida da gente, a gente obter vitória no dia a dia da gente, é a gente desenvolver inteligência emocional em Cristo, né? Eu vou dar aqui uma dica a vocês do que a gente vai ensinar amanhã no curso, no seminário Transbordar. Se você não veio na primeira aula, vem amanhã, que o negócio vai ser forte, vai ser mocotó com cuscuz, em nome de Jesus. E rabada, mocofato. Um mocofato amanhã muito bom, para você que quer entender por que é que não prospera. Prospera não pense que é dinheiro não, viu? Prosperar não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, dinheiro é só um detalhe na prosperidade. Porque às vezes a gente culpa todo mundo pelos nossos fracassos. Já reparou? É a síndrome de Adão, né? O mundo conspirou contra mim. Nada na minha vida deu certo. Eu só ando para trás. Tudo dá errado na minha vida, mas o problema é que você não enfrenta aquilo que você tem que enfrentar, que é você mesmo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E a rainha Esté, ela conseguiu uma inteligência emocional tão grande que o favor do rei não tinha limite. Aquele homem estava com a vida entregue, prostrado, um grande imperador de um império mundial aos pés de uma mulher, de uma linda mulher. Já pensou? Você conseguir um feito desse, né? Conseguir dobrar o coração do homem de tal maneira, todo esse relacionamento, né? Então, dobrar o coração do seu marido sem ele perceber, né? Tem muita coisa aí, tem muito mistério, né? E a gente tem que entender, irmãos, que isso é de Deus. Existem estratégias de persuasão. Tem quem use para o mal, né? E você que é crente tem que usar para o bem, para abençoar vidas, inclusive a sua casa. Não é, eu digo que vem na telha. Às vezes eu converso com alguém, no gabinete, não, pastor, eu sou assim. Tudo que eu quero dizer, eu solto logo. Está errado. Você não fala o que você quer falar. Imagine, Jácio, né? Só esses dias aí, se a gente falasse o que a gente queria falar, ia dar certo? E dá vontade de ir no pescoço às vezes. Mas você não é assim, não. Deus quer lhe fazer diferente. Quer fazer você uma pessoa que consiga
controlar seus instintos, suas emoções. E Esté conseguiu isso, irmã. Conseguiu de tal modo entender quem ela era e quem era o rei e o processo todo, que aos pouquinhos ela foi dobrando a dureza do coração do rei, foi amaciando aquele homem bruto e chegou a um ponto, aqui agora é esse ponto, em que o rei disse: olha, Esté, o que você me pedir, eu te dou. Né? A mulher sábia edifica o lar e também conquista o coração do seu marido, dos seus filhos. Né? Como eu vou conseguir que os meus filhos façam aquilo que eu quero que eles façam? Ontem eu estava dando uma palestra lá para os senhores e dizendo: a autoridade não é no chicote, a autoridade é conquistada com muita habilidade, com muita inteligência. E vou dizer mais uma vez: não culpe nada além de você, se tem alguma coisa na vida que você não conseguiu fazer. Ah, eu não tive dinheiro, e daí? Eu também não tive, então onde eu estou? Eu era difícil, minha irmã. O sonho de consumo era ter dinheiro para comprar um pastel. Às vezes a boca salivava com vontade de comprar um pastel. E o dinheiro não tinha. E aí? Eu não reclamei da falta de dinheiro. Fui estudar em Salvador, passei lá 8 anos da minha juventude e venci todas as dificuldades, todas as provas que me colocaram, eu fui vencendo. Eu não podia culpar ninguém se eu desistisse, não a mim mesmo. Então, todo sucesso pressupõe atitude, comportamento. Eu vou dizer aqui um segredo aqui. Estou dando muito spoiler do que eu vou falar amanhã. Mas o sucesso de alguém diziam alguns 15%, hoje é 8% do que você sabe. Só 8%. 92% é comportamento, inteligência emocional. Então, muita gente gênio, muita gente competentíssimo, que tem uma mente brilhante, hoje está na miséria, porque não tem inteligência emocional. Não sabe lidar com suas emoções, nem com as emoções dos outros. E aí, a vida é uma ruína. A vida é uma história de fracasso. Entendeu o mistério? Esté não. Esté, ela conseguiu, irmãos. Essa habilidade foi natural, mas você também pode adquirir. Como, pastor? Aprendendo sobre isso e orando. O joelho no chão muda tudo. Joelho no chão muda tudo. Às vezes a gente ora e perde muito tempo orando errado. Até falei sobre isso também quinta-feira no ciclo de oração aqui na campanha, não foi, irmãs? Às vezes você perde tempo todo com uma oração inócua, que não vai levar você a lugar nenhum, porque você não sabe pedir. E não sou eu que digo. Pede e não sabe pedir, porque não pede como convém. Como é que eu peço como convém? A primeira coisa que eu tenho que pedir como convém é focar a oração em quem? Em mim. Deus, muda meu marido. E se ele não quiser mudar? Deus não muda. Deus não invade a vida de ninguém. Então, peça assim: Deus, muda a minha vida. É diferente. Deus, muda a minha história. Me ensina a entender quem eu sou e como eu posso melhorar. É assim que a gente ora, focado em nós. Porque na hora que você muda, tudo ao seu redor muda. Irmão, eu vou dar aqui um segredo a vocês aqui. Eu estou na lição, estou na introdução aqui, como Esté conseguiu chegar nesse nível. Vou dar um segredo aqui a vocês. Uma pessoa depressiva gera sentimentos de depressão em um raio de mais de 1 quilômetro. Isso é provado cientificamente. Todos ao redor sofrem com a depressão de um depressivo. Agora, o contrário também. Se você é uma pessoa para frente, animada, uma pessoa de fé, você gera uma onda de fé em 1 quilômetro ao seu redor. Viu a diferença? Então a gente precisa mudar. Nós temos que ter coragem de mudar. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Renovar a sua mente. Segundo o quê? Conforme o quê? A palavra de Deus. Começa no joelho. A oração, ela tem que ser um momento de prazer. Você com Deus. É uma terapia espiritual. E a gente está tentando aqui mostrar como eu vou resgatar a alegria da oração. A oração é o começo de tudo. Eu tenho que sentir prazer em orar. Só que se eu não me posicionar corretamente na oração, Deus não vai ouvir sua oração, nem ele fecha a porta.
Se tem uma brecha, ele manda botar ali um blackout para não nem ouvir sua oração. Se você não souber se posicionar diante de Deus. Mais uma vez, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que me referenda para dizer isso aí. Então, eu preciso resgatar o prazer da oração. E se eu nunca orei, pastor, você precisa aprender a orar. Entender o mistério da oração. Né? A oração é um momento de intimidade com Deus, em que você reconhece a glória de Deus, reconhece a sua condição de miserabilidade e busca o favor dele, com muita, mas muita humildade, porque hoje a moral que se tem, o homem está tão vaidoso, né, tão cheio de si, tão arrogante, que ele bota Deus na parede, exige de Deus, prensa a Deus, eu quero que Deus resolva. E tem gente que sai de igreja, muda de igreja, como troca de paletó, porque ali minha oração não foi atendida, eu vou procurar outra. Eu vou ver uma oração forte. Onde é que eu acho uma oração forte? Antigamente tinha reza forte, agora no mundo gospel eu tenho a oração forte. Cadê? Eu vou procurar o homem de Deus, a mulher de Deus. Ei, a mulher de Deus e o homem de Deus é você. É você que tem que assumir esse papel. Ah, pastor, eu sou fraquinha e vai morrer desse jeito? É? Vai morrer fraquinha? Eu determino. Não tem esse negócio de determinar. Você crê. É diferente. Eu creio. Eu não determino nada. Eu vejo Deus agindo na minha vida. Eu olho aquilo que não existe, mas eu não determino nada, porque Ele é soberano. Ele tem poder, autoridade, controle e domínio. Esté tinha uma inteligência emocional fora da média. E aí? Vai querer imitar Esté nesse particular? Porque eu penso e quero imitar Esté nesse particular. Eu quero pedir, Senhor, me ensina a desenvolver uma inteligência emocional, a me comportar de modo que eu não culpe ninguém. Ninguém. É aquele negócio, ninguém gosta de mim. Peraí, se ninguém gosta de tu, está todo mundo errado e tu está certo? Ah, eu vou sair dessa igreja porque ninguém fala comigo. Quer dizer, todo mundo é ruim. E eu sou o bonzão da história. Será que eu não estou fazendo coisa errada? Será que eu não estou me comportando de modo errado? Será que eu não sou uma pessoa intolerante, impaciente, intransigente, frágil emocionalmente, não sei lidar com a crítica, tudo me abala, eu sou uma pessoa carente, que preciso o tempo todo ter minha integridade moral reforçada, tenho que ser elogiado o tempo todo, alguém tem que falar falando para mim, você é bonito, você é lindo, você é inteligente, se não disser, eu sofro, eu me acabo. Então, isso tudo tem que ser tratado com calma, com muita habilidade, porque prosperar é começar a mudar a mente, é uma mudança de mente, é metanoia. Agora, olha só, vamos avançando aqui na lição, porque hoje o tempo é resumido, eu só estou na introdução, meu Deus do céu. Vamos aqui. E aí, na história toda, o rei ouve a rainha Esté e mais uma vez estende o cetro de ouro. E aí ela se põe de pé e fala. E diz, olha rei, olha como ela chega humildemente. Com muita gentileza, com muita educação. Tem gente que acha que isso é o quê? Bajulação. Que isso é o quê? Puxando o saco. Não, irmão. Não tem nada disso não. A gente tem que saber como se chega nas autoridades. Né? Às vezes eu vou a um cartório resolver um problema de um processo. Eu vou lá no balcão e eu humildemente, desse jeito aqui, olha. Não é porque eu sou advogado, porque eu tenho OAB, quem manda sou eu, quem faço o que eu estou mandando. Não, meu irmão, baixa o tom. Sorriso no rosto, alegria, gentileza, nos correios, no banco, na fila do pão. Vai no supermercado, afinal de contas você representa alguém. Sim ou não? Representa alguém ou não representa? Quem é que você representa? Você é representante de quem aqui na terra? Então bota um sorriso nesse rosto, respira fundo, desenvolve a paciência e não sai por aí brigando com todo mundo, nem dizendo desaforo a todo mundo, com arrogância, achando que você pode, que você tem. Quando eu estou no meu direito, eu não como regra de ninguém. E aí sai. Não é assim não, irmão. Humildemente, se parece ao rei, bem, e se eu achei graça, e se esse negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, olha quanta consideração.
Vamos lá? Escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Ramã, né, que queria matar todos os judeus, pediu ao rei o favor. Tem muito movimento aqui anterior. E aí o que acontece? Havia ali um impedimento para que a vontade de Esté se concretizasse. Qual era o impedimento? Um decreto anterior, feito pelo rei Assuero, irrevogável. O decreto do imperador persa era irrevogável. Lembra de Daniel? Lembra do rei Dario? Amigão de Daniel, gente boa, companheiro de jornada, mas ele foi induzido como o rei Xerxes a publicar um decreto: ou adora ou morre. O decreto tem que ser cumprido. O rei Dario então fala com Daniel: Daniel, tem jeito não, tem que ir, velho. Agora eu não posso fazer nada. Agora é como se ele dissesse: eu vou orar por você, vou ficar aqui em vigília, tem que ir. Mas o Deus a quem você serve, ele pode te livrar. Ou seja, é uma prova de que o decreto do imperador persa, do persa, era irrevogável. Tinha um impedimento jurídico. Isso faz parte de uma estrutura, não é, social. Toda a sociedade tem uma estrutura jurídica, né? Em tese, o Brasil viveria ou deveria viver um Estado democrático de direito. Apesar disso na prática não funcionar, mas a gente deveria ter uma Constituição e ela ser obedecida por todos, absolutamente todos. Mas a gente sabe que na prática nós vivemos um estado de exceção, não é? Essa é a realidade do nosso país. Nem tudo o que é lei é cumprido em nosso país. Mas lá no Império havia essa lei. O que é que o rei disse? Olha, eu não posso revogar. Não posso revogar. Mas eu vou fazer o seguinte: está aqui o meu anel. Vocês vão aí, pensam alguma coisa, senta aí com Mardoqueu e vê qual é a situação, como vocês podem contornar essa situação. Porque é aquele negócio chamado das entrelinhas, né? Vamos ver se a gente consegue uma estratégia jurídica, né, para resolver essa situação. Aí eles sentam, se reúnem, deve ter pensado alguma coisa e faz um outro decreto. Esse outro decreto, inclusive, não está aqui no texto bíblico em classe, mas está nos capítulos 8, 9 e 10, 8 e 9 do livro de Esté, porque 10 já é a conclusão. 8 e 9, eles criam um novo decreto. Que decreto é esse? Tudo bem, vocês podem matar os judeus, agora a eles é dado o direito de defesa. E mais, se eles tiverem algum inimigo que eles vejam que é inimigo, eles também têm poder de atacar. Então há um decreto que se sobrepõe a outro decreto sem revogar. Tem um decreto: vocês podem matar os judeus, agora tem que enfrentar a estratégia deles. A estratégia deles é: eles podem se defender e eles podem também atacar os inimigos deles. E a coisa virou. A coisa virou porque ninguém é bobo. A sociedade sabe para onde o vento está soprando. Já reparou isso? A sociedade faz essa leitura natural. Viu a morte de Ramã. A casa caiu. O cabra está pendurado numa forca de 25 metros de altura. A notícia correu. Sabe o primeiro-ministro lá da fortaleza de Suzã? Ramãzão, o poderoso lá. O cabra está pendurado numa forca de 25 metros. E quem mandou? E os filhos estão tudo lá, encaminhados já. E aí, quem mandou, quem foi? Foi um tal de Mardoqueu com a rainha Esté. Eles são judeus. Rapaz, esse povo é poderoso. Todo mundo viu? Não, a notícia correu. A onda virou. Então, Mardoqueu agora virou primeiro-ministro. A rainha Esté também agora declarada judia. O povo disse: rapaz, sabe de uma coisa? Com esse decreto aí, que agora os judeus podem se defender, eu vou virar judeu. O anelzinho de ouro na mão do real, pranteando, né? Agora está com roupa real. E aí, o que é que o texto nos diz aí? Depois você lê em casa, isto é 8 e 9. Muitos que não eram judeus se converteram. Será, rapaz, eu vou virar judeu também, para pegar a onda.
tem muita gente surfando numa onda, né? E aí a sociedade é assim, ó, cuidado com a onda. Eu costumo dizer sempre às pessoas com quem eu convivo, não vá na opinião popular, porque a opinião popular é traiçoeira. Aquele que está lhe elogiando hoje, amanhã pode ser quem vai lhe enforcar. Então, muito cuidado, vigie. Você tem que manter o equilíbrio emocional, tanto na hora da crítica, quanto na hora do elogio. Porque um e outro podem ser usados para a sua destruição. Então, o bom do homem de Deus, da mulher de Deus, é manter a serenidade, o equilíbrio. A melhor justiça e o melhor julgamento do crente tem que vir de Deus. Então, segundo ama, isso é para mim, para você, para todos nós. Temos que manter sempre em mente essa serenidade aqui. Então, no meio da história, eles publicam um novo decreto, e aquele decreto agora é um direito de defesa e um direito de ataque ao inimigo. Os irmãos estão acompanhando aí pela mídia, né, esse conflito no Oriente Médio. Israel, em 7 de outubro de 2023, já estamos chegando a quase um ano, foi atacada pelo grupo terrorista, né, do Hamas. Olha, Amã e Hamas, a mesma origem, o mesmo radical no hebraico. 1.200 judeus mortos, criancinhas decapitadas, mulheres estupradas, violência, brutalidade. Hoje, um ano depois, Israel invadiu tanto a Palestina, a faixa de Gaza, quanto agora o Líbano, e acabou com toda a liderança do Hezbollah e do Hamas. Não tem mais nada, não sobrou nada. Ele não tem nem como se organizar, porque Israel foi lá e exerceu o seu direito de defesa, né, de proteção territorial, destruindo toda a estrutura de comando e de governo, tanto do Hezbollah quanto do Hamas, dois grupos terroristas perigosíssimos, cujo objetivo final é a destruição de Israel. A gente vê a mídia brasileira invertendo, dizendo que é um direito deles, porque eles são oprimidos, mas o intento dos grupos terroristas não é uma convivência pacífica com Israel. Porque lá em Israel, irmãos, você se depara com muitos libaneses, com muitos árabes. Jerusalém é uma terra de convivência pacífica. Lá não só tem judeu, não. Lá, palestinos vivem em paz. Israel convive pacificamente com a esmagadora dos muçulmanos. Agora, a grande mídia quer realmente e constrói uma história de que Israel oprime ali a faixa de Gaza e que eles têm o direito de defesa. Nada disso. O projeto final desse povo ultra radical, de extremo radicalismo xiita, é destruir Israel. Não tem outra conversa, não tem negociação. E Israel foi vítima ano passado porque passou a acreditar nessa conversinha aí. Eles ficaram se fingindo de mortos e ali na surdina trabalharam um ataque terrorista que sem precedentes. Mas enfim, eu estou falando sobre isso porque é o tema da lição. O segundo decreto, o decreto agora do Medo-Persa, é que os judeus poderiam livremente se atacar. E depois que isso aconteceu, foi posto em prática, qual foi o resultado? O resultado foi que somente na cidade de Suzã, 500 homens foram mortos no primeiro dia. Os 10 filhos de Ramã também foram mortos, né? E a Esté pediu ao rei, estende mais 24 horas. Mais 300 foram mortos ali em Suzã. E em todas as 127 colônias, né, dominadas pelo Império Medo-Persa, 75 mil pessoas foram destruídas pela ofensiva dos judeus. Então vejam vocês que a história mudou. Aquele povo que seria dizimado, que seria, né, simplesmente arrasado, não sobraria, agora se levanta como uma nação poderosa, temida, respeitada. O presbítero já está dizendo, prova de que Deus às vezes não nos livra do problema, mas dentro do problema Ele dá uma solução.
Às vezes a gente se envolve com situações que nós nem provocamos. Foram fatores externos. Mas Deus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Teve um dia que Jesus disse a Pedro o quê? Pedro, estou sabendo aí que Satanás vai te pegar e vai botar na peneira e vai brincar contigo. Mas eu roguei ao Pai e aconteceu o quê? Fez o quê? Quem me ajuda a ler esse texto aí? Para ver a conclusão. Cadê o irmão Carlos? Hoje que é assim que o papai não veio hoje. Quem me lembra aí desse texto aí? Depois você procura que a gente vai ver a história. Então nós temos um Deus que vela por nós. No meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio do problema, Deus é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente. É a nossa fortaleza. Nada melhor do que estar com Ele. E essa história nos leva a esse nível de mover de Deus. Deus vira tudo. Agora, para que Ele haja, para que Ele entre com providência, entre com solução, eu volto a dizer, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de processo, e Deus é um Deus de princípio. Para eu obter o mover de Deus em minha vida, primeiro, eu tenho Deus. A gente vai estudar aqui no próximo trimestre. Promessas que são gerais, para todo o seu povo, promessas de bênçãos, é só olhar como Deus fala lá em Deuteronômio 28, né? O capítulo das promessas de Deus. Lembram de Deuteronômio 28? Ou não lembra? Precisa eu citar só o comecinho? 28. Se vocês obedecerem, 28:1. Né? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, aí você vai ler aí dezenas e dezenas de promessas. Promessas o quê? Condicionais. Na minha versão, NVI, se você obedecer fielmente ao Senhor, ou seja, cumprir princípios. Aí é a NVI. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, viu aí? São promessas condicionais de Deus. Não tem promessa incondicional. Deus prometeu bênção para o seu povo. Foi? Foi. Condicional. Promessa condicionada a princípio. Princípio. Que princípios são esses, pastor? Princípios de ética, de moralidade, de fidelidade, de renúncia, de abrir mão de si mesmo. Volto a dizer a vocês, irmãos. Oh Deus, eu estou antecipando metade da palestra de amanhã. Volto a dizer a vocês, irmãos. Cada um de nós temos a vida que merecemos. Eu não sei se eu já pedi a vocês para falarem. Eu não sou muito disso, vocês sabem. Mas agora eu preciso que você repita comigo. Repita comigo, olhe para cá. Olhe para cá, por favor, repita comigo assim. Eu tenho a vida que eu mereço. Pode repetir? Mais uma vez. Provérbios 16, 7. Bota aí, Caio. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Eu quero a igreja toda recitando esse versículo juntos aí. Volta aí, Caio. Todos juntos, 1, 2, 3. Pronto. Os meus inimigos, agrade a Deus, que Deus resolve. Agrade a Deus, que Deus resolve. Eu tenho orado muito pela igreja de Valente esses dias, nessa reta final de campanha eleitoral. Eu vou falar um pouco sobre isso na terça, mas eu já vou antecipar aqui. Meu Deus, tenha misericórdia dos crentes. Eu peço para Jesus voltar hoje, mas se eu puder
atrasar a volta para segunda-feira. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu já ouvi cada coisa de crente aqui da igreja de Valente, envolvendo política. Que Deus tenha misericórdia. Vendendo o seu voto por bloco, saco de cimento, gasolina. Pessoas traindo, a sua palavra, dizendo uma coisa para um, dizendo outra coisa para outro. Chega para um candidato, diz que vai votar contigo, me dê, recebe. Aí vai para o outro, me dê, que eu vou votar com você, e recebe. Gente traindo a integridade de caráter, você está entristecendo a Deus, você está decepcionando ao Senhor. Gente que para defender o seu candidato, fala mal do outro, sujando a boca, que deveria ser uma boca purificada, para proferir palavras de bênção, falando nojeiras sobre o seu adversário, por conta de uma estratégia política perversa, pecaminosa. Isso não é coisa de crente não, irmãos. Isso não é coisa de crente não. Lembra de que você tem um Deus. A gente está estudando aqui, parece que a palavra entra por um ouvido e sai por outro. Deus, o Senhor Jesus, é aquele que se apresenta como tendo os olhos de chama de fogo. Ele é tudo. Ele sonda o que está no seu coração e no meu coração. Ele sabe o que eu estou sentindo e falando. E quando você faz ou deixa de fazer, você está lidando com Deus. Quantas vezes eu não quero fazer o bem a alguém, e aquela pessoa nem quer, nem merece o bem. Mas você tem que fazer, porque você não faz para aquela pessoa. Você faz para quem? Tem um ditado popular, que tem um fundamento bíblico. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Como Deus não deve nada a ninguém, ele paga. Então, e a palavra de Deus, traduzindo para a linguagem cristã, quando você faz o bem para um pobre, para um órfão e uma viúva, você está fazendo para Deus. É isso que ele vai falar para você lá, quando você chegar na presença dele. Ele vai dizer, não, você, quando você alimentou um faminto, quando você deu abrigo a quem não tinha teto, você fez isso para mim. Então a gente faz o bem para Deus. E quando você faz o mal, você faz para Deus também. É forte essa palavra, irmão. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal para Deus. Não queira ser o cajado de Deus aqui na terra, não, porque Deus não te chamou para ser o cutelo dele aqui, não. Jesus disse o que aqui? O Filho de Deus, Deus vivo, eu não vim para julgar, eu vim para trazer vida. O crente, como representante de Cristo aqui na terra, ele não é o cutelo, eu agora assumi uma causa, uma guerra santa. E agora eu vou sair por aí com o cutelo na mão, matando todo mundo que for contra. Porque o salmista Davi disse assim, eu odeio com ódio mortal os inimigos de Deus. Ei, foi Davi, não foi Deus que mandou, não. De Salmo é um livro de emoções humanas. É o desabafo de um ser humano. Nem tudo que está ali é mandamento de Deus. Você tem que entender o texto no contexto, para não criar um pretexto, para você continuar sendo quem você é, não mudar a sua natureza. Então não odeie com ódio mortal os inimigos de Deus, porque aquilo foi Davi. Jesus deu uma ordem clara, ame os seus inimigos. A sua própria natureza era suja de sangue. Então tem o texto e o contexto. E você não quer mudar? Olha, irmão, eu tenho uma coisa comigo. A palavra boa para mim é aquela que bate na minha cara. É a boa palavra, é aquela que me fere. Eu volto para casa todo ferido, todo inchado. Ô palavra boa. Palavra de autoajuda, de estímulo, para mim, eu vou continuar sendo mais do mesmo. Agora, quando a palavra vem, batendo em mim, aí eu digo, é para fulano. Não, meu irmão, é para mim. Eu estou falando para mim. Entendeu?
A palavra que eu estou dando aqui é para mim, então você recebe, é para mim também, é para cada um de nós. Então, nesse contexto aqui, nesse contexto aqui, da lição de hoje, veja quanta riqueza que a gente está trazendo para a nossa vida espiritual. Então vamos nos posicionar como representantes de Cristo aqui na terra. Não vamos negociar nosso caráter, nossos princípios, porque Deus sai na hora desse negócio. Deus não está nesse negócio, não. Tem nada de Deus aí. Então, mantenha a sua posição, porque Jesus pode voltar a qualquer segundo. E se não voltar coletivamente, a porta pode se fechar para mim também, porque a morte não marca dia, nem hora, nem lugar. E eu tenho que preservar, guarda o que tens. O que é que eu tenho? A salvação, para que ninguém tome, nem Satanás, nem casamento, nem emprego, nada pode me comprometer. Propostas que não têm princípios, caia fora. E a Bíblia diz, quem é limpo, limpe-se mais. O que você fez de errado hoje, amanhã já procura se consertando, se melhorando, se ajustando, porque é um processo, né? A santificação, ela é gradativa, ela é gradual.